Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a região Centro-Oeste, falando desta vez sobre a economia da região Centro-Oeste, tá? Então, vamos pegar aqui a partir da página 372 e aqui eu já trago um quadro, um demonstrativo das atividades, né, que, que se destacam na questão econômica da região Centro-Oeste. Como vocês podem observar, são todas, né, atividades primárias, ou seja, a economia da região Centro-Oeste está baseada nas atividades primárias: agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, como vocês podem observar. Aí você pode me perguntar, e o segundo setor, indústria, será que não tem indústria? Sim, nós vamos ver mais à frente que tem indústria. Só que quase todas as indústrias, a maior parte delas, são indústrias voltadas para esse setor aqui, para o setor primário, ou seja, indústria alimentícia, indústria de produtos do extrativismo, né? Por exemplo, indústria de mineração. Então, toda a indústria da região Centro-Oeste também é voltada ou baseada nas atividades primárias. Então, como o texto diz aqui, né, a partir da década de 1970, ou melhor, até a década de 1970, as atividades de agropecuária eram mais desenvolvidas nos estados da região sul e sudeste, ou seja, o centro-oeste. Não era esta referência, né, em atividades agropecuárias. Mas depois da construção de Brasília, como muitas pessoas foram chegando e povoando aquela região, isso fez com que, né, surgisse mais mão de obra, ou seja, mais pessoas para trabalhar, né, como produtores, né, naquelas áreas. Isso fez com que fossem desenvolvidos, né, grandes celeiros, né, grandes fronteiras agrícolas, né, produzindo para a própria região e também para fora, né, para outras regiões. E aí o texto fala aqui que tornou, sim, os estados, né, tornaram-se produtores, né, de carne bovina e de produtos da soja, por exemplo. Não é só soja, mas, por exemplo, ou seja, produtos de destaque é a soja e carne bovina. A partir de quê? O texto diz aqui, ó, as políticas do governo na exportação. Então, foi a partir dos investimentos do próprio governo para que elevasse a produção, né, agropecuária nessa região. E aí começou-se a surgir as primeiras indústrias, né, ou seja, as agroindústrias, indústrias voltadas para a questão agrícola, para os produtos agrícolas, tá? Como já foi destacado aqui, a soja. E aí o texto fala aqui sobre os incentivos, né? Como o governo fez, tirando alguns impostos, financiando, né, a aquisição de terra para a compra de terras, compra de máquina. Isso deu suporte para que as pessoas pudessem trabalhar nas suas áreas, nos seus terrenos, né, que já tinham, e favoreceu o crescimento, né, econômico dessa região. E aí, como produtos de destaque, temos a soja, o milho, arroz, cana-de-açúcar, carne bovina e algodão. E através das pesquisas, né, como empresas, com alguns órgãos do governo, como a Embrapa, né, eles foram identificando os locais que tinham baixa produtividade, os locais que precisavam de enriquecimento ou aplicação de fertilizantes nos solos, e assim eles foram identificando as áreas que podiam produzir e as que estavam precisando de mais investimentos, tá ok? Aqui voltando aqui, o texto cita bem que a carne bovina. Lembram que eu falei que a região centro-oeste, inclusive nos últimos anos, de uns 10, 15 anos para cá, empregou muita gente mesmo, muita gente de outros estados, de outras regiões, principalmente do Nordeste, na empresa chamada Sadia, que vocês conhecem, já ouviram falar. Então, essa empresa é até hoje, né, tem um grande destaque na produção
né, de produtos oriundos, né, da carne bovina, tá? Continuando aqui, aí o texto fala sobre a indústria e o extrativismo. Por que essa ligação? Porque, como eu já disse, as indústrias estão ligadas ao setor agropecuário, que são as chamadas agroindústrias. E então, a participação na economia, sobretudo, é voltada para, vem a partir dessas agroindústrias, como frigoríficos de aves e de bovinos, que abatem, né, abastecem o mercado interno e também o mercado externo. E o destaque, né, dessas indústrias também é as indústrias de beneficiamento de cereais, como arroz, indústrias de beneficiamento de óleos vegetais, né, de sementes para a retirada dos óleos. Então, observem que a maior parte das indústrias é também ligado ao extrativismo, a agropecuária e também extrativismo. Extrativismo de quê? Vegetal, porque em algumas áreas aqui, como o texto mostra, há o extrativismo, né, da madeira. Em algumas áreas, né, e em outras áreas é de produtos como urucum ou de minérios de ferro, manganês. Então, no geral, toda essa produtividade está sempre ligada ao setor primário da economia, agropecuária e extrativismo. No caso aqui, extrativismo vegetal e mineral. E daí começou a surgir os comércios, né? E os serviços ligados ao que? Ao agronegócio. Ou seja, todo negócio, toda movimentação financeira era voltada para a agropecuária, tá? E aí eles começaram a ir em busca de assistências técnicas, de novas máquinas, de insumos agrícolas para que aumentasse a produção. E aí o texto fala também sobre a questão dessas atividades econômicas e a ligação com o meio ambiente. Por quê? Porque, embora seja, né, para a produção, para a melhoria da economia, há uma área muito grande, né, 40% da área do Cerrado, que abriga espécies que já estão em extinção. São áreas que são consideradas como reserva da biosfera, que eles tentam, né, através de campanhas, de órgãos, de algumas ONGs, eles tentam proteger o Pantanal, que é a maior planície inundável do mundo, proteger de uma forma que se utilize, né, como o texto diz, utilizando, né, os recursos de forma racional e visando a conservação das espécies e promovendo, sim, um desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque todas as indústrias, todas as atividades, até mesmo comércio e serviço, está sempre ligado ao primeiro setor, ao setor de atividades primárias, tá? Aqui nós temos a atividade desta aula, para vocês fazerem um relato da aula, mas para vocês conseguirem fazer esse relato, vocês têm que ler o texto, assistir a videoaula. Aqui eu coloco foto das páginas, é só para vocês se situarem onde eu estou explicando. Mas o certo é você pegar o seu livrinho, ler, assistir a videoaula, aí sim você vai fazer o relato da aula. Você vai dizer o que entendeu e também aquilo, né, que você não entendeu, anotar os pontos que você não entendeu, tá? Porque assim eu vou poder me basear para poder fazer uma revisão, certo? Mais próximo da prova. Eu espero que vocês façam isso, que vocês cumpram com as datas. O sétimo ano é a turma que eu mais tenho um problema com a entrega de atividades. Não estão entregando na data. Claro, algumas pessoas sim entregam, mas a maioria não está entregando, a maioria não está tendo problema com a nota e depois vocês vão querer ver, vão se surpreender com a nota e não vão entender por quê. Todas as atividades valem ponto. Todas as atividades, elas contam ponto para a prova, não é ponto extra, é ponto que junto à prova e todas as atividades formam a nota do mês, tá? E nós não estamos de férias, nós estamos em quarentena ainda, tá? Estamos em quarentena, mas nós teremos recuperação, nós teremos todas as atividades normais. Então, por favor, tentem dessa vez cumprir os prazos, fazer as atividades. Se precisarem de mim, tirar alguma dúvida,
É só me procurar, tá ok? Até mais.